A Metamorfose, por Franz Kafka. Edição comentada. Tradução, organização, prefácio e notas de Marcelo Bax. Editora LIPM. Canal Le Conde. Terceiro, último capítulo. O grave ferimento de Gregor, que o fez sofrer por mais de um mês, a maçã ficou, uma vez que ninguém teve coragem de retirá-la, alojada na carne como recordação visível, pareceu lembrar, inclusive ao pai, que Gregor, apesar da sua atual figura, tristonha e repulsiva, era um membro da família, que não devia ser tratado como um inimigo, mas diante do qual o mandamento do dever familiar impunha engolir a aversão e suportar, nada mais que suportar. E mesmo que Gregor agora tivesse perdido provavelmente para sempre alguns de seus movimentos por causa da ferida, e de momento se comportasse como um velho inválido ao atravessar seu quarto, necessitando longos minutos para fazê-lo, em rastejar para o alto não se podia nem sequer pensar, ele acabou recebendo, segundo sua opinião, uma compensação inteiramente satisfatória para a piora de seu estado. A porta da sala, que antes ele já cuidava observar com atenção durante 2 ou 3 horas, agora era aberta todos os dias quando chegava a noite, de modo que ele, deitado na escuridão de seu quarto, invisível para quem estivesse na sala, podia ver a família inteira reunida em volta da mesa iluminada e ouvir, em certo sentido, com a permissão geral, suas conversas. Portanto, de uma maneira bem diferente de antes. Na verdade, não eram mais as conversações animadas de tempos passados, nas quais Gregor não parava de pensar com saudades nos pequenos quartos de hotel em que ficava, quando tinha de se atirar cansado sobre os lençóis úmidos. Agora tudo se passava, na maior parte das vezes, de um modo bem calmo. O pai adormecia em pouco tempo depois da janta, sentado sobre sua cadeira. A mãe e a irmã advertiam uma a outra, lembrando a necessidade do silêncio. A mãe costurava, muito inclinada sob a luz, roupas de baixo para uma firma de moda. A irmã, que havia aceito um emprego como vendedora, estudava estenografia e francês à noite, a fim de talvez conseguir um emprego melhor mais tarde. Às vezes o pai acordava e, como se nem soubesse que estivera dormindo, dizia à mãe: "Quanto tempo já estás costurando hoje de novo?" E voltava a dormir em seguida, enquanto a mãe e a irmã olhavam cansadas uma à outra, sorrindo. Devido a uma espécie de teimosia, o pai recusava-se a tirar também em casa seu uniforme de funcionário. E enquanto o pijama ficava pendurado, inútil, no armário, o pai cochilava, completamente vestido, sobre sua cadeira, como se estivesse sempre pronto ao serviço, e também ali apenas esperasse a voz de seu superior. Por causa disso, o uniforme, que mesmo no começo não era de todo novo, perdia em limpeza, apesar de todos os cuidados da mãe e da irmã. E Gregor olhava, às vezes durante serões inteiros, para essa vestimenta, que dia a dia se enchia mais de manchas, mas permanecia lustrosa no polimento diário de seus botões de ouro, no qual o homem dormia de um jeito sumamente desconfortável, mas, apesar disso, tranquilo. Assim que o relógio batia às 10, a mãe procurava despertar o pai por meio de invocações baixinhas, para depois convencê-lo a ir para a cama, pois ali com certeza não teria um sono direito. E este era absolutamente necessário a ele, que tinha de entrar bem cedo, às 6 horas, em seu emprego. Mas na teimosia que passara a tomar conta dele desde que se tornara funcionário,
ele sempre insistia em ficar por mais tempo junto à mesa, embora acabasse sempre por dormir sobre ela e, além de tudo, apenas pudesse ser convencido a trocar a cadeira pela cama, com muita dificuldade. Então, por mais que a mãe e a irmã o pressionassem com pequenas admoestações, ele sempre balançava a cabeça com vagor por cerca de 15 minutos. Mantinha os olhos fechados e não se levantava. A mãe puxava-o pela manga, dizia palavras lisonjeiras ao ouvido. A irmã deixava suas atividades a fim de ajudar a mãe, mas o pai não dava nem bola para isso. Apenas mergulhava mais ainda em sua cadeira. Só quando as mulheres o agarravam por baixo dos braços é que ele abria os olhos e fitava ora a mãe, ora a irmã, cuidando em dizer: "Isso sim é que é vida. É essa a paz que eu precisava em meus últimos dias." E apoiando-se sobre as duas mulheres, ele se levantava com dificuldades, como se fosse para si mesmo o maior fardo. Deixava que as mulheres o conduzissem até a porta, acenava-lhes de lá e seguia sozinho adiante, enquanto a mãe jogava de lado seus instrumentos de costura e a filha sua caneta, a fim de correrem atrás do pai para continuarem a ajudá-lo. Quem tinha tempo de se preocupar com Gregor, mais do que o estritamente necessário nessa família sobrecarregada e esgotada? O orçamento doméstico era reduzido cada vez mais. A empregada acabou sendo despedida no final das contas. Uma faxineira gigantesca e ossuda, de cabelos brancos a esvoaçarem em volta da cabeça, vinha pela manhã e à tardinha, a fim de fazer o serviço mais pesado. A mãe tomava conta do resto, junto com seus muitos trabalhos de costura. Aconteceu, inclusive, que várias das joias da família, que a mãe e a irmã carregavam com suprema felicidade em reuniões e festividades, tiveram de ser vendidas, conforme Gregor veio a saber nas conversações gerais da noite. Mas a maior queixa era sempre a de que não podiam deixar aquela casa, demasiado grande para a atual situação, porque não eram capazes de imaginar como poderiam mudar Gregor junto. Mas Gregor percebeu bem que não era apenas a consideração em relação a ele que impedia uma mudança, pois ele poderia ser transportado com facilidade numa caixa adequada, com alguns buracos por onde pudesse respirar. O motivo principal que detinha a família em seus projetos de mudar de casa era, muito antes, a desesperança total e o pensamento de que haviam sido golpeados por uma desgraça semelhante à qual ninguém mais havia sido golpeado em todo o círculo de parentes e conhecidos. O que o mundo exigia de pessoas pobres, eles cumpriam ao extremo. O pai levava o café da manhã aos pequenos funcionários do banco. A mãe se sacrificava pelas roupas de pessoas estranhas. A irmã andava segundo as ordens dos fregueses para lá e para cá atrás do balcão. Mas mais do que isso, as forças da família não alcançavam. E a ferida nas costas de Gregor começou a lhe doer de novo, como se fosse recente, quando mãe e irmã, depois de terem levado o pai para a cama, voltaram, deixaram seus trabalhos de lado, aproximaram-se uma da outra, sentando-se face a face, e a mãe disse, apontando ao quarto de Gregor: "Vai lá e feche a porta, Gretchen." Então Gregor voltou a ficar no escuro, enquanto no aposento ao lado as mulheres misturavam suas lágrimas ou ficavam sentadas à mesa, de olhos secos, fitando o vazio à sua frente. Gregor passava as noites e os dias praticamente sem dormir nada. Por vezes pensava em, assim que a porta se abrisse de novo, voltar a tomar nas mãos os assuntos da família, exatamente conforme fazia no passado. Em seus pensamentos, depois de muito tempo, voltavam a surgir o chefe e o gerente. Voltava a se lembrar dos caixeiros e dos aprendizes, do contínuo tão estúpido, de 2 ou 3 amigos de outras firmas, de uma criadinha de um hotel do interior, uma lembrança amável e fugidia, de uma moça que trabalhava no caixa de uma loja de chapéus, que ele havia cortejado séria,
mas demasiado lentamente. Todos eles apareceram misturados a estranhos ou pessoas já esquecidas, mas ao invés de ajudarem a ele e a sua família, mostraram-se todos inacessíveis. E ele ficou feliz quando sumiram de vez. Logo depois voltava a não ter a mínima disposição para se preocupar com sua família. Apenas sentia ódio pelos maus tratos a que era submetido e, apesar de não conseguir imaginar algo que pudesse lhe despertar o apetite, fazia planos para invadir a despensa, para ali pegar tudo o que lhe era devido, ainda que não tivesse fome. Agora, sem pensar mais no que pudesse agradar a Gregor, a irmã empurrava com o pé às pressas algum tipo de comida qualquer para dentro do quarto de Gregor. Antes de correr ao serviço pela manhã e à tarde, para, ao anoitecer, pouco importando se esta havia sido apreciada ou era o que acontecia na maior parte das vezes, sequer tocada, varrê-la para fora com uma vassourada. A arrumação do quarto, que ela a partir de então sempre providenciava à noite, não poderia ser mais rápida. Listras de sujeira se pintavam ao longo das paredes. Aqui e ali havia montes de pó e lixo. Nos primeiros tempos, mal a irmã chegava, Gregor se postava exatamente nos cantos mais marcados pela sujeira, a fim de fazer-lhe, em certo sentido, uma censura através da sua posição. Mas ele com certeza poderia ficar lá durante semanas, sem que a irmã, por isso, se corrigisse. Claro que ela via a sujeira do mesmo modo como ele a via. No entanto, acabava se decidindo a deixá-la onde estava. Ao mesmo tempo, mostrava uma sensibilidade que nela era de todo nova e acabara por contagiar toda a família, e cuidava para que a arrumação do quarto de Gregor ficasse reservada ao seu encargo. Certa vez a mãe submeteu o quarto de Gregor a uma grande limpeza, na qual apenas logrou êxito depois de utilizar várias tinas de água. A umidade excessiva, entretanto, também adoecia Gregor, e ele ficou deitado ao largo, amargurado e imóvel sobre o canapé. Mas o castigo a que a mãe foi submetida não demorou, pois mal a irmã percebeu a mudança no quarto de Gregor ao anoitecer e já se mostrou bastante ofendida, correu pela sala e, apesar das mãos suplicantes elevadas da mãe, rebentou num acesso de choro, que foi acompanhado pelos pais. O pai naturalmente assustou-se, saltando de seu sofá. Primeiro, de forma perplexa e desamparada, até que também eles se sentiram tocados. O pai censurava a mãe à direita por não ter deixado aos encargos da filha a limpeza do quarto de Gregor, ao passo em que, à esquerda, gritava para a filha que não deveria limpar nunca mais o quarto de Gregor, enquanto a mãe procurava arrastar o pai, que nem sabia mais onde estava de tanta excitação, ao quarto. A irmã, sacudida pelos soluços, tamborilava à mesa com os pequenos punhos. E Gregor, de tanta raiva, sibilava alto, por não ter ocorrido a ninguém fechar a porta a fim de poupá-lo dessa cena e do barulho. No entanto, ainda que a irmã, esgotada por causa do serviço no emprego, estivesse cansada de se ocupar de Gregor como fazia antes, não havia razão nenhuma para a mãe intervir, e mesmo assim Gregor não precisaria ter sido deixado de lado, pois agora eles tinham a faxineira à disposição. Essa velha viúva, que em sua longa vida devia ter suportado o que havia de pior com a ajuda de sua robusta constituição óssea, não chegava a ter propriamente aversão a Gregor. Sem manifestar qualquer tipo de curiosidade, ela um dia abrira, por acaso, a porta do quarto de Gregor, e, à vista dele, que, pego de surpresa, corria de um lado para o outro, embora ninguém o perseguisse, ficou parada, espantada, as mãos cruzadas sobre o colo. Desde então, jamais perdeu a oportunidade de, pela manhã e à tardinha, sempre de forma breve, abrir a porta um pouco e olhar para onde estava Gregor. No começo, ela também o chamava ao seu encontro,
com palavras que ela provavelmente considerava amistosas, como "Vem um pouquinho aqui, rola bosta", ou "Olha só o velho rola bosta". A tais chamados, Gregor não respondia nada, mas ficava imóvel no seu lugar, como se a porta não tivesse sido aberta. Se pelo menos tivessem dado ordens à faxineira para que, ao invés de deixá-la perturbar Gregor de maneira desnecessária e segundo seu humor, limpasse seu quarto todos os dias. Certa vez, de manhã bem cedo, uma chuva violenta, talvez um sinal do princípio da primavera, batia nas vidraças. Gregor estava de tal modo amargurado quando a faxineira começou com suas expressões que pareceu pôr-se em posição de atacá-la, ainda que o tivesse feito de forma lenta e debilitada. Mas a faxineira, ao invés de sentir medo, apenas levantou à frente um assento que se encontrava perto da porta, e do jeito que estava parada ali, com a boca de todo escancarada, era clara a sua intenção de fechar a boca só quando a cadeira em suas mãos tivesse golpeado as costas de Gregor. "E então, não vais continuar, hã?" perguntou ela, quando Gregor fez marcha ré, voltando a colocar o assento com calma no canto onde estava. Agora Gregor praticamente não comia mais nada. Apenas quando passava por acaso pela comida que lhe deixavam é que, para brincar, tomava um bocado, mantendo-o na boca durante horas e cuspindo para fora na maior parte das vezes depois disso. Primeiro pensou que fosse a tristeza devido ao estado de seu quarto que o impedia de comer, mas foi justamente com as mudanças do quarto que ele fez as pazes bem cedo. Haviam se acostumado a colocar no quarto de Gregor as coisas que não poderiam ser postas em nenhum outro lugar. E havia muitas dessas coisas, uma vez que um dos quartos do apartamento havia sido alugado a 3 inquilinos. Esses senhores sisudos, todos os 3 tinham barba, conforme Gregor pôde assegurar certa vez através da fresta da porta, eram obcecados pela ordem, não apenas em seu quarto, mas uma vez que tomavam partido no aluguel, na casa inteira, em especial na cozinha. Não suportavam tralhas inúteis, ou até mesmo sujas. E ainda por cima, haviam trazido junto, na maior parte, sua própria mobília. Por causa disso, muitas das coisas tornaram-se supérfluas, coisas que, apesar de não poderem ser vendidas, eles também não queriam jogar fora. E todas elas foram transferidas para o quarto de Gregor, inclusive a lata de cinza e a lata de lixo da cozinha. Tudo o que não era usado de imediato, a faxineira, que sempre queria fazer tudo às pressas, simplesmente arremessava para dentro do quarto de Gregor. Por sorte, Gregor, na maior parte das vezes, apenas via o referido objeto e a mão que o segurava. A faxineira talvez tivesse a intenção de, com o tempo e caso surgisse a oportunidade, voltar a tirar as coisas de lá ou tirar todas elas juntas de uma só vez. Mas, na verdade, elas acabavam ficando lá, no mesmo lugar onde haviam sido jogadas, caso Gregor não se locomovesse no meio do entulho e as pusesse em movimento, a princípio de modo forçado, uma vez que sequer restava espaço para rastejar, e mais tarde, com prazer crescente, ainda que depois de tais caminhadas ele se sentisse morto de cansaço e de tristeza, ficando imóvel durante horas. Visto que os inquilinos às vezes também jantavam em casa, na sala de estar de uso comum, a porta desta ficava trancada em algumas das noites. Mas Gregor renunciou sem nenhum problema à abertura da porta. Ele já havia, de qualquer modo, deixado de utilizá-la em algumas das noites em que estava aberta, preferindo ficar deitado, sem que a família o notasse, no canto mais escuro do seu quarto. Certa vez, no entanto, a faxineira havia deixado a porta da sala um tantinho aberta, e ela ficou assim, entreaberta, também quando os inquilinos chegaram à noite e a luz foi acesa. Eles sentaram-se à cabeceira da mesa, nos lugares onde, em tempos passados, o pai, a mãe e Gregor
costumavam sentar. Desdobraram os guardanapos e empunharam garfo e faca. De imediato apareceu a mãe na porta, com uma travessa de carne, e logo depois dela a irmã com uma travessa de batatas empilhadas bem alto. A comida fumegava, soltando um forte vapor. Os inquilinos inclinaram-se sobre as travessas postas diante deles, como se quisessem avaliá-las antes de comer. E o senhor, que estava sentado ao meio e parecia ter papel de autoridade em relação aos outros dois, de fato cortou um pedaço de carne ainda na travessa, sem dúvida para verificar se ela estava macia o suficiente e não precisaria ser, talvez, mandada de volta à cozinha. Ele mostrou-se satisfeito, e a mãe e a irmã, que haviam observado tudo ansiosas, esboçaram um sorriso, respirando aliviadas. A família mesmo comeu na cozinha. Apesar disso, o pai, antes de ir à cozinha, entrou na sala, fez uma única inclinação e deu uma volta ao redor da mesa com o cap na mão. Os inquilinos levantaram-se e murmuraram alguma coisa de dentro de suas barbas. Quando então ficaram sós, comeram num silêncio quase completo. Pareceu estranho a Gregor que, em meio a toda a variedade de ruídos feitos no ato de comer, se destacasse sempre de novo o som de seus dentes mastigando. Como se com isso quisessem mostrar a Gregor que era preciso ter dentes para comer e que mesmo com a mais bela das mandíbulas desdentadas, não se podia fazer nada. Eu até tenho apetite, disse Gregor a si mesmo, cheio de preocupação. Mas não por essas coisas. Como se alimentam esses inquilinos? E eu aqui, morrendo de fome. Justo naquela noite, o violino, Gregor não se lembrava de tê-lo ouvido tocar durante todo aquele tempo, soou na cozinha. Os inquilinos já haviam terminado sua janta. O do meio havia puxado um jornal e dado a cada um dos outros uma folha, e agora se recostavam à cadeira e fumavam. Quando o violino começou a tocar, eles ficaram atentos. Levantaram-se e foram na ponta dos pés até a porta da sala de espera, junto à qual pararam, espremidos uns contra os outros. Deveriam tê-los escutado também na cozinha, pois o pai gritou: "Será que a música não incomoda aos senhores? Ela pode ser interrompida imediatamente." "Pelo contrário", disse o senhor do meio. "Será que a senhorita não quer vir até nós e tocar aqui na sala, onde, sem dúvida, é muito mais cômodo e confortável?" "Oh, pois não?" gritou o pai, como se fosse ele quem estivesse tocando. Os senhores voltaram à sala e esperaram. Logo veio o pai com a estante da partitura, a mãe com a partitura e a irmã com o violino. A irmã preparou tudo em silêncio para tocar. Os pais, que jamais haviam alugado quartos antes, exageravam, por causa disso, nas gentilezas com os inquilinos e nem ousavam sentar em suas próprias cadeiras. O pai inclinou-se sobre o trinco da porta, a mão direita enfiada entre os dois botões do casaco do uniforme, que ele mantinha fechado. A mãe, no entanto, aceitou a cadeira oferecida por um dos senhores e sentou-se à parte, uma vez que deixou a cadeira no lugar onde o senhor a havia posto por acaso, num canto da sala. A irmã começou a tocar. O pai e a mãe, cada um do seu lado, acompanhavam atentos os movimentos de suas mãos. Gregor, atraído pela música, ousara avançar um pouco e já estava com a cabeça dentro da sala de estar. Quase não se surpreendia mais pelo fato de, nos últimos tempos, adotar tão pouca consideração no que respeitava aos outros. Ia longe o tempo em que essa mesma consideração havia sido seu orgulho. E, no entanto, talvez fosse justo agora que ele deveria ter mais motivo para se esconder, pois, devido ao pó que se juntara em seu quarto, encontrava-se por todos os lados e levantava ao menor movimento. Também ele estava coberto de pó,
fiapos, cabelos, restos de comida, e arrastava tudo por aí sobre as costas e dos lados de seu corpo. Sua indiferença em relação a tudo era demasiado grande para que ele, conforme fazia no passado mais de uma vez ao dia, se deitasse de costas sobre o tapete, esfregando-se nele a fim de se limpar. E apesar desse estado, ele não tinha nenhuma vergonha de se adiantar um bom pedaço do piso imaculado da sala de estar. Seja como for, ninguém dava atenção a ele. A família estava totalmente absorvida pelo violino. Os inquilinos, ao contrário, que no início, colocando as mãos nos bolsos das calças, haviam se aproximado demais da irmã, ficando atrás da estante da partitura, de modo que todos poderiam ver as notas, o que com certeza importunava a irmã, logo se retiraram para a janela, de cabeças meio abaixadas e falando a meia voz, onde acabaram ficando, observados pelo olhar preocupado do pai. De fato, aquilo agora tinha a aparência mais do que nítida de que estavam decepcionados em sua expectativa de ouvir um violino ser tocado de maneira agradável ou até divertida, de que estavam saturados de toda a apresentação e apenas por cortesia ainda se deixavam perturbar em seu sossego. Em especial o modo com que todos sopravam a fumaça de seu charuto para o alto, através do nariz e da boca, permitia deduzir o tamanho de seu nervosismo. E, no entanto, a irmã tocava com tanta beleza. O rosto dela estava inclinado para o lado. Perscrutadores e tristes, seus olhares seguiam as linhas da partitura. Gregor rastejou mais um pedaço à frente e manteve a cabeça colada ao chão, no provável intuito de encontrar os olhares dela. Era ele um animal? Uma vez que a música o tocava tanto? Parecia-lhe que, enfim, se abria para ele o caminho ao alimento almejado e desconhecido. Estava decidido a chegar até a irmã, puxá-la pela saia a fim de lhe indagar com isso se ela não queria talvez vir ao seu encontro com o violino, pois ninguém na sala pagava por sua música tanto quanto ele desejava pagar. Não queria mais deixá-la sair de seu quarto, pelo menos não enquanto estivesse vivo. Sua figura assustadora pela primeira vez teria de se tornar útil. Ele queria estar em todas as portas de seu quarto ao mesmo tempo e bufar contra todos os agressores. No entanto, a irmã não deveria ficar com ele obrigada, mas de livre e espontânea vontade. Ela deveria ficar sentada ao lado dele, sobre o canapé, o ouvido inclinado para ele. E ele queria lhe confiar então que havia tido o firme propósito de mandá-la ao conservatório e que teria comunicado isso a todos no Natal passado. Será mesmo que o Natal já havia passado? Se não tivesse acontecido a desgraça, sem se preocupar com qualquer tipo de discurso contrário. Depois dessa explicação, a irmã haveria de romper em lágrimas de comoção, e Gregor se ergueria até alcançar os seus ombros para beijar seu pescoço, que ela trazia livre, sem fita ou colarinho, desde que passara a trabalhar na loja. "Senhor Samsa!" exclamou o senhor do meio, dirigindo-se ao pai e apontando o dedo indicador, sem perder mais nenhuma palavra, a Gregor, que se aproximava em movimentos lentos. O violino emudeceu. O inquilino do meio primeiro sorriu para os amigos, balançando a cabeça, e depois voltou a olhar para Gregor. O pai parecia considerar mais urgente acalmar os inquilinos por primeiro, ao invés de expulsar Gregor, embora eles não se mostrassem nem um pouco agitados, e Gregor parecesse diverti-los mais que a música do violino. Correu até eles e procurou forçá-los a se dirigir ao quarto abrindo os braços e, ao mesmo tempo,
tentando ocultar-lhes a visão de Gregor, utilizando seu corpo. Então eles ficaram de fato um tanto bravos, e já não se sabia mais se por causa do comportamento do pai ou por causa daquilo que só agora parecia atingir-lhes a consciência, o conhecimento de terem, sem o saber, possuído um vizinho de quarto como Gregor. Exigiram explicações do pai. Levantaram eles mesmos seus braços, puxaram impacientes em suas barbas e apenas recuavam a seu quarto com lentidão. Nesse meio tempo, a irmã havia superado o desligamento em que havia caído após a interrupção repentina da música. Depois de ter permanecido algum tempo com o violino e o arco nas mãos pendentes e bambas, e de ter olhado para a partitura como se ainda estivesse tocando, ela havia se recomposto de uma vez, deitado o instrumento sobre o colo da mãe, que ainda estava sentada sobre a cadeira, sentindo dificuldades de respirar e com os pulmões trabalhando em frenesi, e correra para o quarto ao lado, do qual os inquilinos se aproximavam com rapidez ainda maior, sob a pressão insistente do pai. Podia-se ver como, sob as mãos experimentadas da irmã, as cobertas e travesseiros da cama voavam para o alto, caindo em ordem sobre a cama. Antes mesmo de os senhores terem chegado ao quarto, ela já estava pronta com a arrumação das camas e havia se esgueirado para fora. O pai parecia acometido outra vez de tal maneira por sua teimosia que esqueceu de qualquer respeito devido a seus inquilinos. Apenas pressionava e pressionava, até que, quando já estavam na porta do quarto, o senhor do meio bateu o pé, trovejante ao chão, levando o pai a parar através disso. Declaro por este meio, disse ele, levantando a mão e procurando também a mãe e a irmã com os olhos, que eu, levando em conta as condições repulsivas reinantes nessa casa, ao dizer isso cuspiu ao chão rápido e decidido, rescindo, neste momento, o contrato de aluguel do meu quarto. Naturalmente também não haverei de pagar, o mínimo que seja, pelos dias em que aqui morei, mas ao contrário, haverei de refletir para ver se não movo alguma ação, estabelecendo reivindicações que o senhor acredite serão muito fáceis de fundamentar. Ele silenciou e olhou direto à sua frente, como se esperasse alguma coisa. E, de fato, seus dois amigos logo entraram no assunto com as palavras: também nós rescindimos neste momento o contrato de aluguel. Depois disso, ele agarrou a maçaneta e bateu a porta com um estrondo. O pai cambaleou, com as mãos tateantes, em busca de sua cadeira, e deixou-se cair sobre ela. Parecia que ele se espichava para a sua soneca habitual do anoitecer, mas o forte inclinar de sua cabeça, que ele parecia não conseguir sustentar mais, mostrava que ele estava bem longe de dormir. Gregor permaneceu todo esse tempo deitado calmamente no mesmo lugar em que os inquilinos o haviam surpreendido. A decepção com o fracasso de seu plano, mas talvez também a fraqueza ocasionada pela grande fome que passava, tornavam-lhe impossível o ato de se movimentar. Ele já temia, com certa segurança, o instante seguinte, em que uma avalanche geral seria descarregada sobre ele. E apenas esperava. Nem mesmo o violino, que resvalou à frente escapando aos dedos tremembundos da mãe e caindo do colo ao chão num som retumbante, foi capaz de assustá-lo. Queridos pais, disse a irmã e bateu a mão sobre a mesa em forma de introdução, assim não dá mais. Se vocês talvez não são capazes de ver isso, eu vejo muito bem. Não quero pronunciar o nome do meu irmão diante desse monstro e por isso digo apenas o seguinte: temos de procurar um jeito de nos livrar dele. Tentamos tudo o que era humanamente possível para cuidar dele e suportá-lo, e acredito que ninguém pode nos fazer a menor censura. Ela tem 1000 vezes razão, disse o pai a si mesmo. A mãe
que ainda não conseguia alcançar ar suficiente, começou a tossir cavamente na mão segurada em frente à sua boca, com uma expressão alucinada nos olhos. A irmã correu para a mãe e segurou-lhe a testa. O pai, que através das palavras da irmã parecia ter sido levado a pensamentos mais definidos, havia se sentado em posição ereta, brincava com seu cap de funcionário entre os pratos, que ainda estavam sobre a mesa desde o jantar dos inquilinos, e de vez em quando olhava para Gregor, quieto em seu lugar. Nós temos de procurar nos livrar disso, disse a irmã, agora dirigindo-se apenas ao pai, pois a mãe não ouvia nada em sua tosse. Isso ainda vai acabar matando nós dois. Veja o momento em que isso acontecerá. Quando se tem de trabalhar tão pesado como nós todos, não se pode suportar, inclusive em casa, mais esse tormento eterno. Eu também já não aguento mais. E rompeu num choro tão violento que suas lágrimas caíram sobre o rosto da mãe, que a secava com movimentos mecânicos de mão. Filha, disse o pai, compassivo e manifestando uma compreensão pouco característica. Mas o que nós podemos fazer? A irmã apenas deu de ombros, mostrando a desorientação total que tomara conta dela durante o choro, e se evidenciava completamente diferente da segurança que sempre demonstrou. Se ele nos entendesse, disse o pai, meio a perguntar. No meio do choro, a irmã sacudiu a mão com violência, mostrando que nem sequer se poderia pensar nisso. Se ele nos entendesse, repetiu o pai, e com um fechar de olhos acolheu a convicção da irmã sobre essa impossibilidade. Talvez então fosse possível fazer um acordo com ele. Mas assim... Isso tem de sair daqui! Exclamou a irmã. É o único meio, pai! Tu simplesmente tens de te livrar do pensamento de que é Gregor. Que tenhamos acreditado por tanto tempo, essa é que é a nossa verdadeira desgraça. Mas como é que pode ser Gregor? Se fosse Gregor, ele já teria compreendido há tempo que o convívio de seres humanos com um bicho assim não é possível e teria ido embora de vontade própria. Caso isso acontecesse, nós não teríamos irmão, mas poderíamos seguir vivendo e honrar sua memória. Mas assim, esse bicho nos persegue, expulsa os inquilinos, obviamente quer tomar para si o apartamento inteiro e fazer com que nós passemos a noite na rua. Olha só, pai! Ela gritou de repente. Ele já está começando de novo! E num susto totalmente incompreensível para Gregor, ela chegou a abandonar a mãe, literalmente dando um salto de sua cadeira ao chão, como se preferisse sacrificar a mãe a ficar próxima de Gregor. E correu em direção ao pai, que, excitado tão só pelo comportamento dela, também deu um salto e levantou seus braços a meia altura diante da irmã, como se quisesse protegê-la. Mas a Gregor nem de longe ocorria a intenção de causar medo a ninguém, quem quer que fosse, e menos ainda a sua irmã. Ele apenas havia começado a girar o corpo a fim de voltar a seu quarto, e isso, em todo caso, acabara chamando a atenção, uma vez que, devido a seu estado lamentável, ele tinha de, nos giros mais complicados, ajudar com a cabeça, que, ao se mover, ele levantava e batia ao chão por várias vezes. Parou e olhou em torno. Sua boa intenção pareceu ser enfim reconhecida. Havia sido apenas um susto momentâneo. Agora, todos o fitavam silenciosos e tristes. A mãe, deitada em sua cadeira,
com as pernas espichadas e coladas uma à outra, e as pálpebras quase caindo sobre os olhos de tanta exaustão. O pai e a irmã estavam sentados um ao lado do outro. A irmã havia deitado sua mão em volta do pescoço do pai. Bem, agora talvez eu já possa me virar, pensou Gregor, e voltou a retomar seu trabalho. Ele não conseguia reprimir o resfolegar do esforço, e tinha também de descansar aqui e ali. De resto, ninguém o pressionava mais, e ele agora poderia se virar sozinho. Quando havia completado seu giro, começou de imediato a seguir direto em frente, voltando ao quarto. Surpreendeu-se com a grande distância que o separava de seu quarto, e nem sequer entendeu como havia feito, sem o perceber, o mesmo caminho há pouco, dado a sua fraqueza. Sempre adiante, e com o pensamento fincado apenas em rastejar rápido, mal prestou atenção ao fato de que nenhuma palavra, nenhum chamado de sua família o perturbava. Só quando já estava na porta voltou a cabeça, não completamente, pois sentia o pescoço endurecer, chegando a ver que nada havia se alterado atrás dele, a não ser que a irmã havia levantado. Seu último olhar percorreu a mãe, que agora adormecera de vez. Mal havia chegado dentro de seu quarto e a porta foi fechada às pressas, travada e trancada. Gregor assustou-se tanto com um barulho repentino atrás de si que suas perninhas se dobraram. Era a irmã que havia se apressado tanto. Ela já estava parada há tempo, apenas esperando, para depois saltar adiante em passos leves. Gregor nem sequer chegou a ouvi-la, e ela gritou um "finalmente" aos pais, enquanto girava a chave na fechadura. E agora? Gregor perguntou a si mesmo, e olhou a escuridão à sua volta. Logo descobriu que não podia mais se mexer nem um pouco. Não se admirou com o fato. Antes pareceu-lhe pouco natural que até então tivesse conseguido se mover com tanta facilidade, tendo perninhas tão finas. Quanto ao resto, ele até se sentia relativamente confortável. Ainda tinha dores pelo corpo todo, mas parecia-lhe que elas pouco a pouco iam se tornando mais fracas e, ao fim, desapareciam por completo. A maçã podre em suas costas, assim como a região inflamada em volta dela, que estava inteiramente coberta por uma poeira leve, quase não o incomodava mais. De sua família, ele se recordava com amor e comoção. Sua própria opinião de que deveria desaparecer era talvez ainda mais decidida do que a da irmã. Permaneceu nesse estado de reflexões vazias e pacíficas até que o relógio da torre bateu 3 horas da madrugada. Ainda vivenciou o início do alvorecer geral do dia lá fora, além da janela. Em seguida, sem que ele o quisesse, sua cabeça inclinou-se totalmente para baixo e de suas ventas brotou fraco o último suspiro. Quando a faxineira chegou na manhã seguinte, bem cedo, sua força e sua pressa ao bater todas as portas era tanta que, ainda que tivesse sido pedido a ela várias vezes que procurasse evitá-lo, pois um sono tranquilo se tornava impossível na casa inteira depois de sua chegada, não encontrou a princípio nada de estranho em sua curta e costumeira visita. Pensou que ele estava deitado de propósito assim, tão imóvel, e que fazia o papel de ofendido. Ela lhe acreditava todo o entendimento possível. Por ter trazido casualmente a comprida vassoura na mão, procurou fazer cócegas em Gregor com ela, donde estava, na porta. Quando também isso não deu resultado algum, ela ficou irritada e espetou Gregor um pouco. E só quando o havia empurrado do lugar em que estava sem achar nenhuma resistência, é que ficou atenta.
Quando reconheceu o verdadeiro estado das coisas, arregalou os olhos, deu um assobio, mas não conseguiu se conter por muito tempo. Escancarou a porta do quarto e gritou em voz alta para a escuridão: "Vejam só isso! A coisa empacotou de vez. Ali está, Mortinha da Silva." O casal Samsa estava sentado sobre a cama, no quarto, ocupado em superar o susto com a chegada da faxineira, antes de chegar a entender o que ela anunciava. Mas depois disso, o senhor e a senhora Samsa, cada um do seu lado, levantaram da cama o mais rápido possível. O senhor Samsa atirou o cobertor sobre os ombros. A senhora Samsa saiu de camisolas mesmo, e assim entraram no quarto de Gregor. Nesse meio tempo, também havia sido aberta a porta da sala de estar, dentro da qual Gretchen dormia, desde a chegada dos inquilinos. Ela estava completamente vestida, como se nem sequer tivesse dormido. Também o seu rosto pálido parecia comprová-lo. "Morto?" disse a senhora Samsa, e ergueu os olhos de modo interrogativo para a faxineira, embora ela própria pudesse avaliar tudo e compreendê-lo, mesmo sem a avaliação. "É o que parece", disse a faxineira, e para comprová-lo, empurrou o cadáver de Gregor com a vassoura mais um longo trecho para o lado. A senhora Samsa esboçou um movimento, como se quisesse reter a vassoura, mas acabou não fazendo nada. "Pois bem", disse o senhor Samsa, "agora podemos agradecer a Deus." Ele fez o sinal da cruz e as 3 mulheres seguiram seu exemplo. Gretchen, que não desviava os olhos do cadáver, disse: "Vejam só como ele estava magro. Também já fazia um bom tempo que ele não comia nada. Assim como as comidas entravam, assim mesmo elas saíam." O corpo de Gregor estava, de fato, completamente chato e seco, e, na verdade, só agora é que se reconhecia isso, uma vez que ele não se encontrava mais levantado sobre as perninhas e nenhum de seus movimentos distraía o olhar. "Gretchen, venha cá um instantinho", disse a senhora Samsa com um sorriso melancólico. E Gretchen, não sem voltar os olhos ao cadáver mais uma vez, foi atrás dos pais até o quarto de dormir. A faxineira trancou a porta e abriu a janela. Embora fosse bem cedo pela manhã, já se misturava alguma mornidão ao ar fresco. Afinal de contas, era final de março. Os 3 inquilinos saíram de seu quarto e olharam perplexos em volta, buscando seu café da manhã. Haviam se esquecido deles. "Onde está o café da manhã?" perguntou o senhor do meio, resmungando a faxineira. Mas esta pôs o dedo sobre os lábios e em seguida acenou muda e apressadamente aos senhores, pedindo se não queriam vir até o quarto de Gregor. Eles foram, e com as mãos nos bolsos de seus casaquinhos um tanto puídos, ficaram parados em volta do cadáver de Gregor, no quarto agora inteiramente claro. Então abriu-se a porta do quarto de dormir e o senhor Samsa apareceu em seu uniforme, trazendo sua mulher num dos braços e sua filha no outro. Todos mostravam ares de choro. Gretchen, de vez em quando, apertava seu rosto no braço do pai. "Deixem imediatamente a minha casa", disse o senhor Samsa, e apontou a porta, sem largar as mulheres. O que o senhor está querendo dizer com isso?" disse o senhor do meio, algo consternado, e sorriu com doçura. Os outros 2 mantiveram as mãos às costas e esfregaram-nas sem parar uma à outra, como se estivessem a esperar alegres uma grande briga, que com certeza haveria de terminar com vantagens para eles.
Estou querendo dizer exatamente aquilo que afirmei, respondeu o Sr. Samsa, e marchou em linha cerrada com suas duas acompanhantes sobre o inquilino. Este ficou parado no mesmo lugar a princípio, olhando para o chão, como se as coisas em sua cabeça se juntassem buscando uma nova ordem. Pois então nós vamos, disse o inquilino, e levantou os olhos para o Sr. Samsa como se, tomado por um repentino ataque de humildade, estivesse a pedir uma nova licença para a decisão. O Sr. Samsa apenas lhe fez vários acenos breves com a cabeça, de olhos arregalados. Diante disso, o inquilino de fato se dirigiu à sala de espera, em largas passadas. Seus dois amigos, que já escutavam há um bom tempo com as mãos totalmente imóveis, saltitaram de imediato atrás dele, como se tivessem medo de que o Sr. Samsa pudesse entrar na sala de espera antes deles, interrompendo a ligação que mantinham com seu líder. Na sala de espera, todos os três apanharam seus chapéus do cabide, puxaram suas bengalas do porta-bengalas, inclinaram-se mudos e deixaram o apartamento. Numa desconfiança que se mostrou de todo infundada, o Sr. Samsa foi até o vestíbulo junto com as duas mulheres. Apoiados ao corrimão, observaram os três senhores descerem, devagar, mas de maneira contínua, a longa escada, desaparecerem a cada andar em uma determinada curva da escadaria e ressurgirem alguns instantes depois. Quanto mais desciam, tanto mais diminuía o interesse da família Samsa por eles, e quando o entregador de carne subiu em direção a eles, passando à sua frente, escada acima, com a carga na cabeça em postura altiva, o Sr. Samsa abandonou em breve o corrimão, junto das mulheres, e todos voltaram, como que aliviados, ao apartamento. Decidiram dedicar o dia ao descanso e ao passeio. Eles não apenas mereciam aquela folga no trabalho, como necessitavam dela sem falta. E assim, os três sentaram-se à mesa e escreveram 3 cartas de desculpa. O Sr. Samsa à sua direção no banco, a Sra. Samsa ao seu cliente e Gretchen ao seu patrão na loja. Enquanto escreviam, entrou a faxineira para dizer que ia embora, pois seu trabalho da manhã havia acabado. Os 3 que escreviam a princípio apenas inclinaram as cabeças, sem levantar os olhos. E só quando perceberam que a faxineira ainda não queria se afastar, é que eles olharam para ela, irritados. E então? Perguntou o Sr. Samsa. A faxineira estava parada na porta, sorridente, como se tivesse uma grande alegria a anunciar à família, mas só estivesse disposta a fazê-lo caso fosse interrogada a fundo por eles. A pequena e quase reta pena da avestruz sobre o seu chapéu, com o qual o Sr. Samsa já se irritara durante todo o seu tempo de serviço, balançava levemente em todas as direções. Pois bem, o que a senhora está querendo? Perguntou a Sra. Samsa, pela qual a faxineira ainda demonstrava o maior respeito. Ah, sim, respondeu a faxineira, e por causa do riso amável, não conseguiu seguir falando logo. A senhora não precisa se preocupar mais, nem um pouco, em como se livrar da coisa aí do lado. Já está tudo em ordem. A Sra. Samsa e Gretchen curvaram-se sobre suas cartas como se quisessem continuar escrevendo. O Sr. Samsa, percebendo que a faxineira agora pretendia começar a descrever tudo em detalhes, repeliu a intenção de maneira decidida, estendendo a mão à frente. E visto que não tinha permissão para contar nada, ela se lembrou de sua imensa pressa e, obviamente ofendida, exclamou: "Até logo a todo mundo!" E virou-se de modo selvagem, deixando o apartamento em meio a um medonho bater de portas. Hoje, ao entardecer,
Ela será despedida, disse o Sr. Samsa, mas não obteve resposta, nem de sua mulher, nem de sua filha, pois a faxineira pareceu ter voltado a perturbar a paz que elas mal haviam reconquistado. Elas se levantaram, foram até a janela e lá ficaram, mantendo-se abraçadas. O Sr. Samsa virou-se para elas em sua cadeira e contemplou-as em silêncio por um momento. Depois gritou: Ora, venham para cá. Parem de pensar no que já passou, hã? E tenham também um pouco de consideração por mim. As mulheres obedeceram logo. Correram até ele, acariciaram-no e terminaram suas cartas com rapidez. Depois, os três deixaram juntos o apartamento, coisa que não faziam há meses, e foram de bonde elétrico para o ar livre no subúrbio da cidade. O bonde, dentro do qual sentavam sós, estava totalmente iluminado pelo sol cálido. Conversaram, recostados de maneira cômoda em seus bancos, sobre as perspectivas para o futuro, e concluíram que, contempladas mais de perto, elas não eram de modo algum ruins, pois os empregos dos três, sobre os quais na verdade ainda nem haviam falado direito uns aos outros, eram bastante vantajosos e prometiam muito com o tempo. A maior melhora momentânea da situação, no entanto, deveria ser alcançada de um jeito fácil e natural, com a mudança de moradia. Agora, eles queriam um apartamento menor e mais barato, mas melhor localizado e, sobretudo, mais prático do que o atual, que havia sido escolhido ainda por Gregor. Enquanto assim se entretinham, ocorreu ao Sr. e à Sra. Samsa, quase de modo simultâneo, ao verem a filha cada vez mais cheia de vida, que ela, apesar de toda a calamidade dos últimos tempos, que havia empalidecido suas faces, havia florescido e se tornado uma moça bela e exuberante. Cada vez mais silenciosos e se entendendo de maneira quase inconsciente, apenas através de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um marido decente para ela. E pareceu-lhes uma espécie de confirmação a seus novos sonhos e boas intenções, quando, ao chegarem ao destino de sua viagem, a filha foi a primeira a levantar-se, espreguiçando seu corpo jovem.